Irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Sobreviver ao pastor João Flávio? Muito bem. O pastor João Flávio não deixa a gente falar, né, irmão? Só ele quer falar. Mas tá bom. Irmãos, estou feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, tá? Revendo os irmãos dessa 14ª edição do Congresso Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Vai para a sua já está, né? Na sua 14ª edição. E se Deus assim o permitir, no ano que vem vamos para a 15ª edição, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo que este evento é um evento ímpar no Brasil, tá? É o bastião, eu costumo falar com o pastor João Flávio, é o bastião da apologética dentro da área da heresiologia no Brasil. Então o que os irmãos estão tendo aqui são palestras que nós não temos assim a todo momento no Brasil. E até mesmo se você for procurar na internet, você vai encontrar palestras voltadas para a heresiologia. Contudo, eu não garanto a qualidade das pesquisas que são colocadas em muitos canais aí pela internet. Mas aqui você tem pesquisadores abalizados. Ontem nós tivemos aqui o pastor Elias Soares, né, que dispensa comentários. Hoje o pastor, acho que ontem também, antes de ontem, o pastor João Flávio Martinez também, do CACP. Eu também sou do CACP, fundamos junto o CACP, né? Sou cofundador e vice-presidente. Então nós garantimos as fontes das nossas informações, tá? A palestra de hoje, ela tem como tema como se faz um santo. O pastor João Flávio acabou de falar sobre o espiritismo kardecista. Isso está fazendo jus ao tema geral do seminário ou do congresso, que é resposta apologética à religiosidade brasileira. Então o pastor Elias falou sobre a questão de suicídio, o pastor Natanael Filho falou sobre os desigrejados, é uma nova forma de espiritualidade que está surgindo no Brasil. Hoje o pastor João Flávio fez as vezes da irmã Cândida, que infelizmente está acamada, e eu vou falar agora sobre uma outra realidade, né, religiosa que impera em nossa nação, que é o catolicismo romano, tá? Como se faz um santo? A indústria da santidade. Quando nós remetemos à indústria de santidade, nós estamos falando um pouco de comércio, mas eu não quero focar aqui nesta palestra sobre o comércio que a Igreja Católica faz a respeito dos seus santos, tá? Porque eles estão de um modo bem íntimo. Os santos produzem relíquias, e as relíquias produzem as imagens, tá? E as imagens precisam ser comercializadas e industrializadas. Então, de certa forma, é uma indústria de santidade, porque quanto mais santos a Igreja Católica faz, mais ela tem que produzir imagens desses santos, imagens variadas. As relíquias são expostas à veneração, como eles gostam de dizer, dos fiéis. Então, de certa forma, é uma indústria da santidade. Mas eu não quero focar aqui sobre a questão comercial, e sim focar no processo de como que se faz um santo dentro da Igreja Católica. Amém? Então, o objetivo da minha palestra é bem simples, bem didático, bem fácil dos irmãos assimilarem, tá? Eu quero começar falando sobre a questão das canonizações, o processo de canonização, e no final eu quero fazer ali uma refutação a alguns argumentos utilizados pelos apologistas católicos para defender a questão dos santos, né, a doutrina dos santos dentro da Igreja Católica. Nós evangélicos e católicos, nós temos doutrinas similares, tá, a respeito da comunhão dos santos. A Igreja Evangélica acredita na comunhão dos santos como está no Credo Apostólico. O Credo Apostólico fala sobre a comunhão dos santos e nós acreditamos. Porém, a comunhão dos santos, biblicamente falando, tem a ver com o corpo de Cristo espalhado por toda a terra. Tá? Cada região que possui um crente em Jesus Cristo, que faz parte do corpo de Cristo, ele espiritualmente está em comunhão conosco, mesmo que ele está a milhares e milhares de distância. Nós temos então a comunhão dos santos. Dentro da ótica teológica católica, essa noção de comunhão dos santos, ela varia um pouco. Eles estendem a comunhão dos santos até mesmo a pessoas que morreram.
Então, por exemplo, os católicos que já faleceram, eles podem ainda, né, nessa expressão comunhão dos santos, eles podem ainda conversar com as pessoas e responder orações de pessoas que estão aqui na terra. Eles entendem assim, então, a comunhão dos santos. A Bíblia não diz isso e nós veremos o porquê durante essa palestra, amém? Alguém aqui já foi católico? Deixa eu ver aqui alguns católicos. Muito bem. Você tinha algum santo em particular? Tinha? Que santo que a irmã tinha? Fátima. Muito bem. Quem é mais aí? O irmão lá. Santo Antônio. Estava louco para casar, né, irmão? O santo dos encalhados. Tá certo. Eu fui católico até meus 15 anos, eu me converti com 15 anos de idade. Mas eu posso dizer que eu era um adolescente, assim, dentro de uma média religiosa um pouco avantajada. Porque eu procurava a igreja, procurava rezar todos os dias, porque eu sentia dentro de mim um vazio muito grande e eu tinha medo de morrer, porque eu não sabia para onde ia a minha alma. Por mais que eu frequentasse as missas, por mais que eu rezasse as Ave Maria, os Pai Nosso, por mais que eu fazia as novenas, eu não tinha paz interior. Então, eu fui evangelizado, Jesus Cristo me alcançou com o seu evangelho, e a partir deste momento, então, eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas eu, como um adolescente, geralmente os adolescentes de 10 a 15 anos, eles têm um protetor em particular, São Longuinho. Sabe por quê? Porque essa faixa de idade perde muita coisa. Perde carteira, perde sapato, perde chaveiro, perde tudo. E aí, na hora que perdeu, a quem você vai recorrer? São Longuinho. E aí você dá 3 pulinhos. Olha que coisa maravilhosa, né? Então você perde uma coisa, clama a São Longuinho. Eu não sei se os irmãos conhecem a história de São Longuinho. Se o irmão não conhece, se conhece, escute aí. Se não conhece, eu vou falar. São Longuinho, sabe quem é São Longuinho? Segundo a tradição católica, São Longuinho é aquele soldado que reconheceu Jesus como Filho de Deus lá na cruz. Tá? Tem um soldado que fala, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Esse é o São Longuinho. Depois, segundo a tradição católica, ele se converte, se torna cristão, é perseguido, é morto. E aí, os católicos, né, os fiéis, começam a invocar, clamar por este santo piedoso. E em 999, no ano 999, é iniciado o processo de canonização de São Longuinho. E olha que fato curioso que acontece. Durante a canonização, é necessário, nós veremos aqui, um processo documental. E o Papa, na época, perdeu os documentos da canonização de São Longuinho. O que ele fez? Orou a São Longuinho para achar os documentos. No outro dia, achou os documentos. Canonizou São Longuinho como santo que acha das coisas impossíveis, que acha as coisas perdidas, né? Essa é a história de São Longuinho. Então, todas as vezes que eu perdi uma coisa, minha avó falava, reze a São Longuinho. E eu rezava a São Longuinho porque eu perdi a chupeta. Rezava a São Longuinho e dava 3 pulinhos quando eu achava, né? Hoje eu sei que isso não passa de mera fantasia e eu não falo isso, irmãos, para denegrir a fé católica, mas para ajudar os católicos a chegar no entendimento mais bíblico do que seja santidade. Então nós vamos ver hoje como se faz um santo dentro da Igreja Católica e o que a Bíblia diz, por outro lado, sobre santidade. Muito bem, o catolicismo ele está estampado, não só em revistas, em camisetas. Os santos fazem muito sucesso hoje em dia. Por exemplo, nós temos aí várias canonizações. Os 3 últimos papas foram os responsáveis por canonizar mais santos do que todos os papas na história do catolicismo. A instituição, a entidade, né, religiosa responsável é a Congregação para a Causa dos Santos. Ela é responsável por fazer todo este processo de canonização e colocar a pessoa em um altar para ser venerada pelos fiéis católicos. E aí nós temos alguns santos famosos dos católicos brasileiros, né? Nós temos aí
a Madre Teresa de Calcutá, Santo Antônio, né? Nós temos Santo Expedito, São Jorge, né? Nós temos uma aqui que vai ser canonizada dia 13 agora, pelo Papa Francisco, tá? Ela está aqui no meio. E nós temos também outros santos brasileiros que estão em vias de canonização, tá? Então, o católico brasileiro, ele conhece muito bem os seus santos. A Igreja Católica Brasileira, ela está produzindo muitos santos made in Brasil, né, para veneração e consumo da religiosidade católica. Existe um documento, né, que regula toda essa canonização, é chamado de Código Canônico, tá? Código do Direito Canônico. É esse livro aí, é esse documento que regula quem vai ser santo ou não dentro da Igreja Católica. Vamos ver algumas coisas aqui que esse documento diz. Olha, diz aí no cânon 1186, para fomentar a santificação do povo de Deus, a Igreja recomenda a veneração peculiar e filial dos fiéis à bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, que Jesus Cristo constituiu Mãe de todos os homens, e promove o verdadeiro e autêntico culto dos outros santos. Portanto, os santos, eles recebem um culto. É claro que o catolicismo depois vai fazer uma engenhosa diferença entre culto de latria e culto de dulia e hiperdulia, né? Um culto tributado aos santos, às relíquias e às imagens, outro culto tributado a Maria e o culto de latria tributado à Santíssima Trindade. Com cujo exemplo os fiéis se edificam e de cuja intercessão se valem. Então existe um culto voltado para os santos e os santos também intercedem por essas pessoas, por esses católicos que estão aqui na terra. No cânon 1187 diz assim: só é lícito venerar com culto público os servos de Deus que foram incluídos pela autoridade da Igreja no álbum dos santos ou beatos. Existe uma diferença entre beato e santos. Nós veremos então o processo que é seguido até a pessoa se tornar uma santa ou um santo dentro da Igreja Católica, tá? Então o Código de Direito Canônico é esse documento que vai regular de modo burocrático, tá, quem será ou não santo dentro da Igreja Católica. Não vale a pena, não depende apenas dos fiéis pegar uma pessoa que foi piedosa no meio católico e transformar ela em um santo ou numa santa, começar a orar ou rezar para ela, tá? Depende muito do que a Igreja Católica, como instituição eclesiástica, vai definir da vida daquela pessoa. Então ela passa por todo um processo burocrático até se tornar um santo ou uma santa. No meu canal Defensores, eu tenho um vídeo que eu fiz algumas semanas atrás, falando sobre o culto aos santos, tá? Se os irmãos quiserem acessar, é bem resumido desta palestra que nós estamos tendo hoje. Então, esse é o processo que os irmãos estão vendo aí, tá? Pelo qual passa um santo ou uma pessoa que está galgando o status de santo ou de santa dentro do catolicismo romano. Primeiro, a pessoa não é chamada de santo ou de santa, tá? O primeiro importante título que ela recebe é servo de Deus. Então, a partir do momento que é iniciada a causa da canonização, ela já recebe esse título. Tá? Então, por exemplo, aqui vamos supor que é uma paróquia católica. Aí teve uma pessoa aqui, um padre ou um frei, que foi uma pessoa muito piedosa, bondosa, fez muita caridade, e alguns aí começam a orar essa pessoa. Tá? E esse frei ou esse padre começa, entre aspas, responder às petições desses fiéis. Então, o que essa paróquia faz? Ela entra com um processo, tá, na congregação dos santos e entra com esse processo para que essa pessoa seja elevada a servo de Deus. Esse é o primeiro título para quem quer ser santo dentro do catolicismo romano. Depois que esse processo inicia, aí tem outra etapa, é a etapa de veneração ou venerável. E a partir do decreto venerável, examine-se mais a vida e os atos da pessoa. Então a investigação vai se aprofundando. Aí não basta só a igreja ou a paróquia falar que foi uma pessoa piedosa.
a congregação dos santos precisa examinar a vida dessa pessoa para ver se não há nenhum pecado mortal, se realmente o que ela fez condiz com a fé ali dos católicos. Passado esse período, ela é declarada beata ou beato. É uma outra fase agora mais aprofundada deste processo de canonização. Então é iniciado um novo processo, mas desta vez para avaliar se ocorreu um milagre ou não depois da morte e a partir da invocação do santo, tá? Então eles vão investigar se o santo ou se a santa fez um milagre a partir do processo de canonização, já como, por exemplo, servo de Deus ou venerável, tá? Se ele fez um milagre, esse milagre ele é testado pelos peritos católicos. Muito bem, passado a fase de beatificação, aí sim ela vai para uma fase final, que é a fase de santificação, ou seja, a pessoa é declarada santa ou santo aí no caso, né? Se for homem. É um processo para analisar agora um suposto milagre, todavia deve ser um milagre ocorrido após a beatificação. Antigamente, eles exigiam 4 milagres dos santos, tá? Após esse processo aqui, após abrir o processo, ela se tornar serva de Deus, venerável e tal, era exigido 4 milagres. Hoje caiu para 2 só. Tá? Então o negócio ficou mais fácil. Apenas 2 milagrinhos e não se fala mais nisso. Bate o martelo, a pessoa é declarada santa ou declarado santo na Igreja Católica. Quais são então os benefícios de um santo ou de uma santa dentro do catolicismo? São vários. Por exemplo, quando uma pessoa é declarada santa ou santo, ela tem a inscrição do seu nome no cânone católico, tá? Lá nos livros católicos. Ela tem o direito de ser invocada através de orações nos cultos públicos ou nas missas da Igreja Católica. Enquanto ela não é declarada santa, ela só pode receber uma veneração local, tá? A veneração geral por toda a Igreja Católica só é feita quando ela passa por esse processo e recebe a beatificação e depois a santificação pela canonização e se torna uma santa. Aí sim ela pode ser invocada através de rezas e orações em todo o catolicismo geral. Pode ser celebrado missa no nome dela, a dedicação de templos em sua memória, por exemplo, a igreja do Santo Fulano de Tal, igreja de Santo Antônio, igreja de Santa de Virges, e por aí vai. Elas só podem receber nome de igrejas ou de templos, né, receber o seu nome, desde que ela se tornou um santo ou uma santa. É também fixado no calendário litúrgico católico um dia para veneração ou para memória daquele santo ou daquela santa. Para os irmãos terem uma noção, existe um livro chamado de 365 dias dos santos, ou seja, todos os dias comemora-se o dia de algum santo dentro do catolicismo. Aí pode fazer imagens, né, retratos, pinturas, é liberado pela igreja, tá? E a veneração pública das suas relíquias. A relíquia pode ser, por exemplo, um dente do santo ou da santa, pode ser pedaços do cabelo, pedaços de ossos, roupas, tá? Tudo que diz respeito ao santo pode ser exposto para a veneração, tá bom? E nós temos os 3 últimos papas, tá? Os que mais canonizaram na Igreja Católica. Por exemplo, nós temos aí com João Paulo II 482 canonizações, tá? Ele fez mais do que os seus antecessores, mais do que o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger. Ele ficou com 45 canonizações, tá? Agora o campeão de todos é o Chiquinho, agora atual Papa Francisco, 893 canonizações. No entanto, existe uma diferença, tá? Em canonização individual e canonização em massa. Por exemplo, de uma tacada só, o Papa Francisco canonizou um grupo inteiro de católicos que foram martirizados na América Latina. De uma vez só, 800, por isso que ele subiu lá em cima e ele é o campeão aí de canonizações, tá bom? O Papa João Paulo II canonizou também em massa
muitos católicos. Então, por isso que sobe esse nível de canonizações em relação a outros papas que canonizavam individualmente os fiéis católicos. Agora vamos ver alguns top 10 aí de santidades. Vamos ver quais são os top 10. Eurico foi o primeiro santo católico a ser formalmente canonizado, tá? Ele foi um bispo, né, da Alemanha, e no século X ele foi formalmente canonizado pela Igreja Católica através do Papa João XV. Tá? Ele foi o primeiro, então. E aí você vê uma imagem dele, os católicos podem venerar essa imagem, pode rezar a esta imagem, a este santo, né, porque está liberado, porque ele está canonizado. Ele foi o número 1. Agora, nem sempre a vida de um santo católico é assim tão rápido, viu, gente? Demora muito também. Por exemplo, Joana d'Arc. Joana d'Arc é considerada herege pela Igreja Católica, inimiga, tá? Depois a Igreja Católica se arrependeu, voltou atrás e canonizou esta mulher depois de 450 anos. Depois de 450 anos, depois que ela foi para a fogueira, ela foi canonizada. E aí você vê um padre, né, numa igreja de Joana d'Arc, com a imagem dela ao fundo, a qual os católicos podem rezar, venerar, enfim, fazer o que quiserem aí, segundo a liturgia católica. E tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, a canonização mais rápida foi desse cara aí, de Pedro Mártir, deste santo, tá? Foi a mais rápida. E eu suspeito por quê? Porque olha o machado na cabeça desse homem, tinha que ser rápido mesmo, né? Meu Deus do céu! Imagina você colocar uma imagem dessa na sua sala. Que coisa maravilhosa, né? Aí você convida o namorado da sua filha. Ó, vamos ter uma conversa aqui. Você quer namorar minha filha? Vamos ter uma conversa. Coloca a imagem de Pedro Mártir ali, bem na frente dele. Olha que coisa maravilhosa, né? Por exemplo, um dos santos brasileiros, que na verdade não era brasileiro, José de Anchieta, foi canonizado pelo Papa Francisco, tá? Em abril de 2014, e aí você tem uma rezinha, porque todos eles têm uma reza para o fiel católico rezar e invocar esse personagem, esse santo. Interessante que Anchieta não foi nenhum santo, tá bom? O livro do ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, ele tem um livro escrito, né? Ele escreveu na época, né? Ele já faleceu, o santo que a Anchieta matou. E aqui na biblioteca da igreja eu encontrei esse outro, que deve ser o mesmo, mas com outro nome, Anchieta, Santo ou Carrasco, do padre Aníbal. Tá? E neste livro, ele fala que Anchieta mandou enforcar um pastor calvinista. Aí, pastor João Flávio, ele mandou enforcar um pastor. E isso é provado nos documentos, apesar dos apologistas católicos, né, negarem esse fato, mas o ex-padre Aníbal, ele traz documentos da época atestando o fato de que Anchieta, hoje canonizado como um santo, na verdade foi um carrasco e um assassino. Mandou matar um pastor evangélico, tá? E por aí vai, tá? Se a gente for procurar a história dos santos dentro da Igreja Católica, a gente vai encontrar cada coisa cabeluda que, olha, de santo não tem nada. E tem os santos, irmãos, que são invocados, venerados, mas que nunca existiram. Por exemplo, um santo muito famoso, Expedito, né? As pessoas invocam o Expedito e quando elas recebem essas supostas graças, elas colocam, né, a faixa lá como um sinal de agradecimento. Santo Expedito, agradecemos a Santo Expedito, tal. Eu não sei se fazem aqui em Santos, mas lá na minha cidade fazem muito isso aí, né? Santo Expedito, até mesmo pelos especialistas católicos, tá, coloca em dúvida a existência de Santo Expedito. Existe no mínimo 2 versões para a tradição de Santo Expedito, tá? E tem um especialista católico que dá a certeza de que ele nunca existiu. Então imagina um santo canonizado, com imagem, com toda uma liturgia, com festas, tá, com igrejas, que nunca existiu. Quando um fiel católico está invocando aquele santo, sendo que ele nunca existiu, quem que está tomando as vezes daquele santo? Aqui do meu lado direito você tem aí São Lázaro. Olha que interessante, São Lázaro também é invocado pela Igreja Católica como santo. E os irmãos percebam
que as imagens, as medalhas, as figuras, os santinhos de São Lázaro, remete à imagem do Lázaro da história do rico Lázaro, tá? Agora tem uma coisa interessante, o padre Zezinho, ele tem um livro, acho que chama Sou Feliz por Ser Católico, e neste livro ele fala que Lázaro nunca existiu. Agora, se Lázaro nunca existiu, o que fazem os católicos ao invocar São Lázaro? A quem eles estão invocando, sendo que ele nunca existiu? E o pior, como que a Igreja Católica está vendendo imagens e mais imagens, relíquias de uma personagem que nunca existiu? Irmãos, isso é fraude, isso aí deveria ser denunciado no PROCON, né? Estou dando dinheiro lá, estou comprando a imagem, a medalhinha lá de um cara que nunca existiu, estou invocando uma pessoa que nunca existiu, e por aí vai. Por exemplo, Santa Mônica, há uma perspectiva de que Santa Mônica, a perspectiva histórica, ela nunca existiu. Na verdade, Santa Mônica é um erro de tradução, ou melhor, Santa Mônica não, Santa Verônica, tá? Santa Verônica, ela nunca existiu. Santa Verônica, na verdade, o que dizem os estudiosos, foi uma confusão com o nome do ícone, né? Aquele ícone de Cristo lá do Santo Sudário, o ícone verdadeiro, ou seja, eu não lembro agora a palavra em latim, mas que parece, tem a ver com o nome de Verônica, ou vero ícone, é mais ou menos isso, o ícone verdadeiro, retrato verdadeiro, tá? É mais ou menos isso aí. Então, esses santos nunca existiram, e os fiéis católicos invocam isso. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. A igreja evangélica parou de pregar o Evangelho a católicos de verdade. Antigamente, quando eu me converti, muitas das pregações eram voltadas para essas questões apologéticas. Hoje nós perdemos um pouquinho disso, né? A igreja católica, ela precisa tanto de ser evangelizada, quanto os espíritas que foram tratados aqui na palestra anterior. Por exemplo, nós temos aí Frei Galvão, que foi canonizado em 2007 pelo Papa Bento XVI. É um santo brasileiro, tá? Nós temos Santa Paulina. Frei Galvão tem a ver com as famosas pílulas, né? Pílulas de Frei Galvão. A pessoa engole aquela pílula, que na verdade é uma oraçãozinha em latim, né? E ela fica esperando a graça, ou esperando expelir aquilo lá. Santa Paulina é uma outra santa canonizada também em 2002 pelo Papa João Paulo II, santa brasileira também, made in Brasil, tá? O Papa João Paulo II, assim como os outros papas, falaram que o Brasil precisa de muitos santos. Então a gente percebe que isso está sendo bem acelerado dentro das canonizações, tá? Muitos santos católicos brasileiros estão sendo elevados a esse status aí de santidade. E por último, agora, tá? Vai ser canonizada a irmã Dulce, dia 13 agora, tá bom? Ela será canonizada. Agora, como é que acontece isso? Qual foi o processo, né? Não da congregação dos santos, não esse processo burocrático, mas como é que aconteceu isso na história? Isso tem a ver com a questão das relíquias dos mártires. Por exemplo, as famosas catacumbas de Roma forneceram vários mártires para a fé religiosa. Então, há uma tradição antiga de que as pessoas iam orar ou rezar em cima das catacumbas, dos cemitérios ali, dos mártires. E depois, com o passar do tempo, com essa miscigenação entre cristianismo, após Constantino tomar o poder, entre cristianismo e paganismo, o cristianismo foi perdendo o seu poder moral, espiritual e litúrgico. Muitas das coisas dos pagãos foram passadas para dentro da igreja. E os fiéis agora, que vinham daquele mundo pagão, acostumado com seus semideuses, que eram intermediários, protetores entre os deuses maiores e os homens, quando eles vinham para a igreja agora, eles precisavam de ter também esse baluarte, essa proteção de algum santo, tá? E isso foi sendo trabalhado ano após ano, século após século, dentro do catolicismo romano, até se transformar no que a gente conhece hoje como a doutrina dos santos. As relíquias, então, começaram a fazer muitos milagres, tá? E aí tem umas coisas curiosas, né? Algumas relíquias, por exemplo, do leite de Maria. Tinha
padres, freis, bispos na época, que se orgulhava que na sua igreja tinha as melhores relíquias do cristianismo. Coroas do espinhos da coroa de Cristo. Por exemplo, as cabeças de João Batista. Encontraram 8 cabeças de João Batista. Cada igreja falava que a sua cabeça de João Batista era a verdadeira, era a original. Pasmem, plumas das asas dos anjos. Tinha igreja que se orgulhava de ter a relíquia de plumas das asas dos anjos, né? Então isso aí, na Idade Média, foi proliferando. Por quê? As pessoas não liam Bíblia. As pessoas eram ignorantes quanto à verdade da palavra de Deus. Elas dependiam do quê? De uma pregação oral, de um padre ou de um bispo. Então elas confiavam nessa tradição, tá? Então, com o passar do tempo, isso foi usado também para fazer barganha com o paganismo, como nós veremos. Quando a gente vai estudar um pouquinho as religiões comparadas, a gente percebe que é uma similaridade entre as doutrinas católicas e o que os pagãos professavam também. Por exemplo, os sumérios, que foram os primeiros habitantes ali da Mesopotâmia, tá? Após a Arca de Noé pousar, né, passou muitos séculos, aí o pessoal foi descendo e se acomodaram ali entre os rios Tigres e Eufrates, tá? Então, essas primeiras civilizações foram produzindo a sua cultura e, claro, a sua religião. Uma das primeiras ali foram os sumérios. Os sumérios, segundo os historiadores, foram os primeiros a colocar patronos para proteger as suas cidades. Eles foram os primeiros. E isso foi passando depois, por exemplo, os sumérios habitaram aonde depois veio se formar a Grande Babilônia. E a Babilônia na Bíblia, ela é o símbolo de toda idolatria e paganismo e feitiçaria. Através da Babilônia isso se espalhou por todas as outras regiões, o Egito, depois os outros povos que veio conquistando, né? Os gregos e depois os romanos. É interessante que quando chega em Roma, Roma faz uma assimilação. Tudo que eles conquistavam, eles assimilavam. Por exemplo, os próprios deuses, eles eram assimilados pelos romanos. Como Roma conquistou a Grécia, que era um antigo império, ele pegou os deuses gregos e transformou em deuses romanos. Eram os mesmos deuses, porém com nomes diferentes. Por exemplo, Zeus, nós temos aí na figura de Júpiter em Roma. Ártemis é a deusa grega, enquanto que o seu nome romano é Diana. Por isso que em algumas Bíblias você tem a tradução lá em Atos, né, de Paulo sendo coagido ali, perseguido pelos adeptos de Ártemis ou de Diana dos Efésios. Afrodite se tornou Vênus, Apolo, Febo, e por aí vai. Mas não é só isso, irmãos. Por exemplo, todos os deuses pagãos protetores tinham uma função, todos eles, tá? Por exemplo, Mercúrio, ele era o responsável para as doenças da garganta. Cupido, para a doença dos olhos. Algum problema no olho, Cupido. Flora, protetora das flores, tá? Ela faria muito sucesso agora no sínodo da Amazônia, né? Ou na ONU. Protetora das flores. Por exemplo, as festas e dias especiais também era distribuído entre esses deuses pagãos, tá? Por exemplo, em Atenas, todo ano se comemorava a festa do padroeiro Júpiter Policus, tá? Então eles tinham as festas fixas, com datas fixas, tá? E eles tinham as suas funções. Olha que interessante, a Igreja Católica Romana, quando ela ganha o seu apogeu após Constantino, o que ela faz? Ela começa a assimilar não só a questões jurídicas do catolicismo, do romanismo, né, de Roma, da Roma pagã, mas começa a assimilar também o tipo de forma de espiritualidade dos deuses pagãos que os romanos adoravam. Então eles vão transformando os seus santos, que vão produzindo através dos mártires, eles vão associando esses santos com os antigos deuses romanos, para a conversão daqueles pagãos que estavam entrando dentro da igreja, para dentro da igreja. Então nós temos algumas coisas curiosas, né? Esses santos católicos são transformados em protetores. Por exemplo, protetores de países. A Inglaterra tem São Jorge e o Brasil tem a Aparecida, né? E por aí vai
todos os países têm os seus protetores. As cidades também, a minha cidade, São José do Rio Preto, o santo padroeiro da cidade, tá? E olha que coisa interessante, cada protetor dentro do catolicismo tem uma função. Por exemplo, Santa Malburga é a protetora dos arranhões. Se você fizer algum arranhão, clame a Malburga, tá? Assalto, opa, essa faria sucesso, né? Santo Antônio Maria Claret. Quer aprender a nadar? É com São Sabiano. Olha aqui para os estudantes, ser aprovado no exame do MEC aí, tá? De qualquer exame aí, Santa Gema Galgani e Santa Rita, tá? Não se esqueça. Dos ciúmes, contra os ciúmes, Santa Isabel de Portugal, mas tem que ser de Portugal, tá? Qualquer outro Santa Isabel não, tem que ser de Portugal. Desordem intestinal, pastor João Flávio, você que costuma ter muito essas coisas, Santo Elmo, tá? Santo Elmo. Doença das juntas, pastor João Flávio, tá? São Lourenço, pastor João Flávio, invoque São Lourenço, você que tem problema nas juntas. Dos endividados, essa aí é famosa, né? Santa Edvirge dos endividados, esposas maltratadas, Maria da Penha, não, Santa Mônica, de gripe, São Mauros, hemorroidas, pastor Edson, hemorroidas aí, São Fiacre, o pastor estava conversando com o pastor João Flávio hoje. Do mau tempo, Santa Eurósia, tá? Os irmãos percebam então que tudo que os protetores pagãos, os deuses ou semideuses pagãos faziam, eles transportaram para os santos católicos, tá? Isso tem uma função não só apologética dentro da Igreja Católica, mas também evangelizadora, porque essa foi a ordem para os missionários no ano 600, tá? O Papa deu uma ordem para eles procederem dessa maneira. Dê uma olhadinha no que o Papa da época falou para um missionário na Inglaterra. Os templos que este povo consagrou aos seus deuses não devem ser destruídos. Destruir-se-ão apenas as imagens dos deuses que neles se acham. Que se benza a água, que se faça aspersão com ela no interior dos templos, que se levantem altares e neles se ponham relíquias. Porque quando estes templos são construídos solidamente, é preciso subtraí-los ao culto dos demônios e consagrá-lo ao culto do Deus verdadeiro. De outro lado, os bretões, os ingleses, né, têm o costume de sacrificar muitos animais aos seus demônios, seus ídolos. Deve-se transformar este costume, olha que interessante, ele não diz que deve erradicar, pregar o evangelho, mostrar a verdade. Ele fala que deve se transformar esse costume em festa religiosa. Nestes lugares, no dia da dedicação da igreja ou da festa dos mártires, far-se-á a exposição das relíquias dos santos mártires. Ou seja, tire os deuses pagãos, não destrói os seus altares, pega as imagens dos santos católicos, coloca no altar, ele é invocado como se fosse aquele deus pagão, só que agora cristianizado. Foi assim que a igreja fez aqui com escravos que vieram para o Brasil, né? Foi dessa maneira. Esse é o método de evangelização que perdurou por muito tempo dentro da igreja católica e que trouxe muitos males para os fiéis católicos. Por quê? Porque eles foram privados da verdadeira libertação, foram privados da verdade da palavra de Deus. No entanto, essa maneira de proceder do catolicismo não tem apoio bíblico algum. Vamos dar uma olhada em algumas coisas aí, irmãos, tá? O que é santo segundo a Bíblia? Primeiro, segundo a Bíblia, é santo todo aquele que foi santificado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, fala dos crentes que estavam antes no paganismo, mas que agora veio ao conhecimento verdadeiro de Deus, que foram santificados pelo Espírito do nosso Deus. Santos, então, tem a ver com pessoas vivas, tem a ver com pessoas que estão aqui na terra, pessoas que foram santificadas pelo Espírito Santo. Não precisa de um processo burocrático dentro de uma instituição eclesiástica para tornar e apontar que a pessoa é santa. Não.
Primeiro, foi santificado pelo sacrifício de Cristo, pela redenção de Cristo, é o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Nós somos santificados pela oblação do corpo de Cristo, ou seja, pelo seu sacrifício da cruz, nós todos estamos santificados. A Bíblia usa o termo para designar pessoas vivas. Paulo fala lá em Efésios, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Corinto. São para pessoas vivas, localizadas aqui na terra. Não é depois que a pessoa morre que ela se torna santa. A Bíblia inverte essa lógica e fala que o santo começa aqui comigo e com você. Para pessoas comuns, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo está escrevendo aos santos que foram santificados em Cristo Jesus. Grupos de pessoas inteiras são chamados de santos. Por exemplo, em Atos capítulo 9, versículo 13, quando Ananias está perante o apóstolo Paulo e fala: Senhor, eu não vou batizar esse homem. Ele viveu a vida inteira dele perseguindo os santos que estão em Jerusalém, ou seja, santos como grupos de pessoas. Então a Bíblia usa a palavra santo não como um processo burocrático depois que a pessoa morre, mas é para pessoas vivas que estão aqui na terra, localizadas, que entregaram a sua vida para Jesus, se converteram, foram regeneradas pelo Espírito Santo e foram santificadas posicionalmente e estão buscando a santificação progressivamente, como está lá em Hebreus: buscai a santificação e a paz, sem a qual ninguém verá o Senhor. A doutrina católica dos santos colide ainda com alguns ensinos bíblicos fundamentais. Por exemplo, a Bíblia ensina lá em Eclesiastes 9:5 que os mortos não sabem coisa nenhuma do que se faz debaixo do sol. Esse versículo aqui é uma cajadada em duas heresias: a heresia espírita, que o pastor João Flávio falou, né? Por quê? Porque não há comunicação com os mortos, e a doutrina católica da invocação dos santos. Por quê? Os santos, em última instância, são pessoas falecidas, são pessoas que morreram, e Eclesiastes fala: não há memória deles, ou seja, as pessoas que morreram, aonde elas estão, ou no paraíso, ou no Hades, esperando o julgamento final, elas estão conscientes. Porém, debaixo do sol, como diz aqui o escritor, né, que nós entendemos ser Salomão, ele fala que essas pessoas que faleceram, que passaram para a eternidade, ou que estão no céu, ou que estão no Hades, elas não têm conhecimento de nada do que acontece debaixo do sol, ou seja, nessa terra. Portanto, os santos católicos, se eles respondem orações dos fiéis, não é porque a Bíblia permite, porque a Bíblia não permite isso. Na verdade, a doutrina dos santos católicos está em colisão direta com a palavra de Deus. Por exemplo, em Lucas 16:30, isso já foi citado pelo pastor João Flávio, que me antecedeu, fala que não tem como passar de uma dimensão para outra. O rico faz essa exigência para Jesus: Senhor, manda que alguém daqui ressuscite e pregue aos meus irmãos que estão lá. Eu tenho 5 irmãos, tá? Para que ele não venha para esse lugar de tormento, de agonia. O que Jesus fala? Olha, sinto muito, meu filho, não dá para você passar de uma posição, de uma dimensão para outra. Ninguém sai de lá, vem para cá ou daqui, não tem como, tá? Não tem como você ultrapassar essa dimensão. Lá em Deuteronômio, também foi citado pelo pastor João Flávio, também em Isaías, né? Fala que toda comunicação com os mortos é condenada como prática de feitiçaria. Não achará entre ti quem consulte os mortos. E os santos católicos são pessoas mortas. São pessoas mortas. Além dessa impossibilidade bíblica que colide diretamente com doutrinas fundamentais do cristianismo, nós temos também uma questão lógica. Se os santos ouvem seus devotos, então eles têm que ser oniscientes. Porque imagina, vamos colocar aí São Pedro. São Pedro tem devotos no mundo inteiro. Imagina que os fiéis católicos estão invocando São Pedro agora, os de Portugal também invocam, os de Roma invocam, lá da Grécia invoca, e até os confins do mundo, todo mundo invocando ao mesmo tempo. São Pedro, para responder a essas pessoas, ele teria que ser como Deus, onisciente, para poder responder a todos esses fiéis. Então veja bem, isso colide com um dos atributos fundamentais da divindade, que é a onisciência, que Deus não reparte com ninguém, com nenhum ser. Porque se Deus repartisse a onisciência com algum dos seres criados, esse ser já seria uma divindade. Então veja bem,
há um obstáculo lógico para a doutrina dos santos. Uma coisa interessante, os santos católicos, na sua maioria, só fazem milagre depois que morrem. Só faz milagre depois que morrem. Com exceções, viu? Existe dentro da tradição católica, dos documentos, alguns desses santos que fazem milagre em vida aí, tá? Tem alguns casos, mas é raríssimo. A maioria é exigido milagres depois que a pessoa morre. Olha que interessante. No entanto, a Bíblia chama de santo não pessoas que fizeram milagres, são pessoas comuns, como eu e como você, que nunca fizemos milagre algum, mas somos designados como santos e santificados em Cristo Jesus. Uma coisa interessante, se os santos são pessoas que eram piedosas, que eram servos de Deus, eu não encontro nenhum santo Elias nos altares católicos. Elias não foi santo? Opa! Só não vai ter altar, viu, pastor Elias? São Jeremias, São Isaías, eu não encontro isso. Né? Mas por quê? Eles não eram santos? Eram profetas, eram todos santos. Mas por que os católicos não veneram? Há uma possibilidade católica de venerar estes profetas, mas eles não fazem, tá? A Igreja Católica não faz isso. Agora vamos analisar pelo menos 2 versículos nos quais se baseia uma apologética católica para fundamentar a doutrina dos santos, ok? Vamos lá? Eles gostam de usar Jeremias capítulo 15, versículo 1, para falar que esse versículo dá base para a doutrina da invocação dos santos ou intercessão dos santos. Diz lá: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não poderia estar a minha alma com este povo. Então o católico fala assim, tá vendo? Deus falou que nessa época, Moisés e Samuel, que já havia morrido, poderiam ser invocados e responder, interceder diante de Deus pelo povo de Israel. Mas é isso que está dizendo o versículo? Não é isso que está dizendo o versículo, tá? Interessante que esse versículo, ainda que ele nos remete a uma possibilidade, a uma questão hipotética e não uma certeza, tá? Nós vamos encontrar em Isaías, em Salmos, essa expressão ainda que, por exemplo, lá em Isaías 10, 22, que eu tenho aqui aberto para ganhar tempo, diz assim, olha: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto se converterá. Olha, Israel era isso aqui, ó, perante outras nações, não era como a areia do mar. Mas o que Deus faz? Uma hipótese. Ainda que Israel fosse como a areia do mar, só um restantezinho que seria salvo. Então veja bem, isso vai colidir também com Isaías 8,19, irmãos, tá? Isaías 8,19, que fala lá que nós não podemos invocar pessoas que já morreram. Vamos dar uma olhadinha em Isaías 8,19? Ok, pastor João Flávio, obrigado. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus a favor dos vivos? Vão se interrogar os mortos? Isso está colidindo com a palavra de Deus. Ainda um outro texto utilizado, eu já estou acabando, obrigado por pegar todo o meu tempo, pastor João Flávio. Capítulo 6, versículo 9 e 10, fala das almas clamando a Deus. Então os católicos correm depressa para esse versículo e abrem e falam assim, tá vendo? Aqui tem uma prova de que você pode invocar os santos e eles intercedendo, porque aqui as almas estão intercedendo diante de Deus pelas pessoas que estavam vivas na terra. Mas quando você vai olhar este versículo, aqui não tem intercessão coisa nenhuma. Por quê? Porque o contexto não mostra as pessoas que estão na terra clamando a essas almas, e elas estão falando de vingança e não de intercessão. Uma coisa interessante. Então, os católicos precisam produzir um texto bíblico onde mostra uma pessoa na Bíblia viva invocando uma pessoa morta, e uma pessoa morta intercedendo por um vivo diante de Deus. Eles não têm nenhum versículo.
Se você entrar na internet, você vai encontrar uma apologética católica muito forte voltada para essa questão. Mas quando você vai analisar os versículos que eles citam para nós, como prova da doutrina da intercessão dos santos, são todos versículos de pessoas vivas intercedendo por pessoas vivas. Nenhuma pessoa morta intercedendo por pessoa viva. Por quê? Porque essa doutrina não é bíblica, é uma doutrina antibíblica. Então, está aí, meus irmãos, tá? É assim que se faz um santo dentro da Igreja Católica. Não é fácil não, viu? Não é fácil não, tá? E nós observamos também como que isso não é bíblico, né? Como que a Bíblia traduz de uma outra maneira a questão da santidade para nós. Ela vem através do doce sacrifício de Cristo, do seu doce Espírito. Nós somos declarados santos diante de Deus. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. Deus abençoe, irmãos, tá? Esteja aqui amanhã também, terá ótimas palestras com outros temas voltados para a religiosidade brasileira. Não perca, tá? Invista no seu conhecimento apologético e teológico, tá? Que Deus abençoe.